nessa noite. Fala conosco neste lugar, Senhor. Precisamos te ouvir. Precisamos te sentir. Precisamos do Senhor. E o culto para o Senhor não é culto sem o Senhor. Culto para o Senhor é o Senhor no centro. É o Senhor no meio. É o Senhor recebendo toda a atenção, toda a adoração. Que tudo se volte ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos este culto em Tuas mãos, porque cremos que tudo nas Tuas mãos, ó Deus, desata, flui, rompe, desfaz. Tudo nas Tuas mãos é moldado, é quebrado, é levantado. As Tuas mãos operam, Senhor Deus. Por isso, continua operando, pois operando o Senhor, ninguém impedirá. Vamos ser um assento em nome de Jesus. A nossa programação hoje, litúrgica, ela sucede de uma forma diferente, por conta de um desejo da qual o Senhor colocou no meu coração, para que façamos assim, e assim está sendo, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Irmãos, esta parte da história em que nós acabamos de ler fala exatamente do período e do cenário que Davi estava vivendo, pois aqui em 2 Crônicas, no seu versículo de número 13, nós não estamos narrando a história de um menino ou de um homem, que agora já não é um menino, é um homem que fugiu ou que estava fugindo. Nós não estamos narrando a história de um rapaz que está se escondendo. Nós não estamos narrando a história de um jovem que está com medo, porque estes foram sentimentos que Davi sentiu na sua trajetória, tendo que fugir, tendo que se esconder, tendo que se refugiar em lugares improváveis, mas lugares que revelaram o cuidado de Deus sobre a sua vida. Mas quando eu olho para este exato momento da história de Davi, eu vejo um Davi que com aproximadamente 30 anos de idade, pois com aproximadamente 10 a 12 anos de idade, porque é a expressão cultural que deixa-nos a entender entre 10 e 14 anos, foi quando Samuel entrou em sua casa e profetizou acerca do escolhido, da qual quem o próprio Deus diz: achei Davi, o meu servo. Deus revela isto em sua própria casa. Davi tinha aproximadamente entre 10 a 14 anos, porque rapazinho é essa dada a expressão na língua cultural da época. Quando eu olho para este rapazinho que tendo que fugir para poder ganhar experiência, tendo que fugir para ter que ganhar história, tendo que fugir para poder conquistar o seu espaço na história de um Deus que forjaria, eu vejo com 30 anos de idade, um rapaz agora, um homem formado, alguém que carregou toda a sua história, toda a sua vida foi construída para que chegasse neste exato momento, com 30 anos de idade. Então aproximadamente de 18 a 20 anos, Davi passou a sua história tendo que fugir e tendo que se esconder para que não morresse na mão dos inimigos, para que pudesse construir uma história e ser forjado dessa história pelo próprio Deus que lhe fez uma promessa. Diga comigo: toda vez que Deus me faz uma promessa, toda vez que Deus me faz uma promessa, Ele me prepara, Ele me habilita, Ele me aprova, e Ele me reprova, para me aprovar. Nas provas que eu reprovo e nas provas que eu aprovo. Sabe por quê, irmãos? Porque existem provas que para nós parece que Deus não é conosco, e porque vivemos o outro lado que ninguém quer viver.
Vivemos o resultado inesperado da vida. Não deu certo, não conseguimos, não tem como, não vamos conseguir. Não era para você não conseguir, era para poder você ser preparado, era para poder você provar, era para você viver uma experiência, ainda que contra a sua vontade, mas contra a sua vontade você aprendeu, você entendeu que é impossível tomar uma decisão, é impossível você ir à frente, é impossível você conquistar, é impossível você crescer, é impossível você avançar se Deus não estiver à frente da sua história. Deus estava dizendo para Davi: Davi, eu te faço promessas, mas eu vou te preparar para viver promessas primeiro. Davi passou 18 anos, o ministério é forte. Davi passou 18 anos sendo preparado para viver o capítulo de número 13 de 2 Crônicas. Como assim, pastor? Quando Davi é apresentado em Israel para poder se levantar e reinar em Israel, é porque Saul já estava morto. Já não havia mais nenhuma sombra de perseguição e de dúvida acerca do que ele começaria. Deus levanta Davi, mas uma coisa que Davi faz, que é louvável, e nós acabamos de ler no versículo número 1, vamos buscar a arca de Deus. Vamos buscar a arca de Deus. Por que essa é a primeira escolha? Por que essa é a primeira decisão? Por que essa é a primeira decisão de Davi? Porque é impossível governar, é impossível reinar se o Senhor não estiver no governo. É impossível estar na frente dessa nação se o Senhor não estiver sobre essa nação. É impossível vencermos se o vencedor de batalhas não estiver, aleluia, à frente da batalha. É impossível conseguirmos ficar de pé se ele não estiver de pé na nossa frente para guerrearmos. Então Davi, ele faz a primeira decisão. A primeira decisão de Davi é de buscar a arca de Deus. Diga comigo, ou diga para quem está perto de você: buscar a Deus tem que ser a sua primeira decisão. Para uma decisão. Isso. Perceba que buscar a Deus, para ter Deus na frente, buscar a Deus para poder ter uma direção, buscar a Deus para viver em Deus, não vai fazer você viver nem muitas das vezes nem o sucesso, a vitória, como também muitas das vezes pode fazer você viver a derrota. Porque muitas das vezes Deus, ele não nos dá a vitória, não é porque ele não é conosco. Muitas das vezes Deus não nos dá a vitória porque nós não estamos preparados para lidar com a vitória. E muitas das vezes Deus nos dá a vitória porque você já se sujeitou a passar por todos os processos, sabendo que para cada etapa você vai se sujeitar ao Deus que vai te dar vitória. Como assim, pastor? A arca de Deus não veio parar na mão dos filisteus. A arca de Deus não veio parar no terreno de Dagon. A arca de Deus não veio para Kiriat Jearim de qualquer forma. Israel estava muito assegurado, porque Israel, missionária Alda, só se lembrava de Deus em momentos difíceis. Israel, pastor Elisimar, só se lembrava em pagar um preço e de orar a Deus e de se voltar para Deus quando a situação estava bem difícil. Porque Deus, na história de Israel, e de forma crucial nessa que narramos, até Davi buscar, Deus era visto como um Deus que só realizava as vontades.
Deus não era visto como aquele a quem merecia ser reverenciado pelo seu povo, ser adorado pelo seu povo, ser, aleluia, reconhecido como o Yahvé, como o Adonai, como aquele que abençoa, como aquele que prospera, como aquele que abençoa, como aquele que faz multiplicar, como aquele que está conosco de dia e de noite e de dia, como aquele que faz a gente passar por cima, como aquele que faz a gente passar por baixo, como aquele que joga os seus inimigos debaixo dos seus pés. Deus, ele não era adorado como ele merecia ser adorado e como ele é adorado nos céus. Aleluia. Deus não era visto assim. Como que Deus ele era visto? É mais ou menos com a geração 25, 26. Deus estava no templo, mas o povo não queria vir buscar no templo. O povo queria respostas fast food ou iFood, respostas prontas. Não queria pagar um preço para receber uma resposta. O povo queria uma resposta Sedex 10, que orava agora e amanhã de manhã já estava na porta. O povo queria, mais ou menos como essa geração, não queria passar por nada, mas do jeito que estava queria ser abençoado. Foi aí que quando Israel, vivendo dias de guerras naqueles dias, foram atacados pelos filisteus. Quando Israel falou para os filisteus: vamos buscar a arca de Deus, foi exatamente no momento que Deus permitiu a arca vir para a guerra. Mas foi exatamente nessa guerra que a maior vergonha, e a vergonha maior foi de uma confiança ausente de uma fé, de uma confiança ausente de uma crença, de uma confiança ausente de um princípio, de uma palavra, mas de uma confiança pautada na sua razão, no seu intelecto, no seu ser e na sua natureza humana. Porque Ele já nos abençoou uma vez, então Ele tem que nos abençoar. Ele é nosso Deus. E Deus não é visto, Deus não é isto. Deus não é isto que muita gente fala. Deus não é isto que muita gente prega. Deus não é isto que muita gente diz que Ele é. Não, Deus é infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus é muito mais, aleluia, do que estas palavras possam descrever. Deus, Ele é eterno. Por isso a sua palavra nos diz que antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar. Nunca houve e nunca haverá ninguém que possa escapar de minhas mãos, porque quando Ele decide operar, aleluia, pode fazer trabalho, pode botar o trabalho na boca do sapo, na boca da galinha, pode subir monte, pode descer vale, pode fazer o que for, mas quando Ele decide operar, ninguém pode impedir o seu agir. E Ele está aqui nessa noite para agir na sua vida. E quem acredita nisso, por gentileza, nós estamos em uma semana que o mundo celebra a sua carnalidade, mas nós estamos também em uma semana entregando ao Senhor o agir dele sobre as nossas vidas, porque cremos que Ele está operando. Ele está operando. E eu vejo o globo da terra, como a própria Bíblia nos diz, o próprio globo da terra na palma da mão do meu Deus, porque Ele tem a areia da terra numa concha, reunida todas as águas da terra, aleluia, como uma pequena gota, porque Deus, Ele é poderoso para operar, aleluia. Davi, quando ele decide trazer de volta a arca se encontrara na mão dos filisteus, pois os mesmos levaram o maior tesouro, os mesmos roubaram a presença de Deus do povo que Deus escolheu.
Quantas pessoas estão sendo roubadas? Quantas pessoas o inimigo está conseguindo tirar a alegria de servir, a alegria de adorar, a alegria de buscar, a alegria de estar na casa e na presença do meu Deus. Isso é um roubo. Por isso nós temos muitas pessoas vazias, mesmo estando na casa do meu Deus. Por isso nós temos muitas pessoas com desejo de estar e de não estar ao mesmo tempo, porque foram roubadas. Roubadas não é porque o inimigo consegue tirar Deus da sua vida. Roubadas não é porque o inimigo tem poder contra a sua vida. Roubadas não é porque Satanás é um Deus que combate como um Deus. Não. É porque muitas das vezes, aonde nós colocamos Deus em nossa vida, diminui Ele na grandeza de quem Ele é em nós, não de quem Ele é. Diminui a grandeza de quem Ele é em nós, lá embaixo, e o inimigo ganha mais espaço na nossa vida do que o próprio Deus. Foi por isso que Deus permitiu que os filisteus viessem tirar a arca. Sabe por quê? Você sabe onde é que Deus estava na história de Israel? Deus não estava na sala principal. Deus não estava no campo da mente como prioridade. Deus não estava no coração deles, não. Deus para eles só estava na necessidade deles. Deus para eles só estava no socorro deles. Deus para eles estava só quando apareciam os problemas deles. Por isso Deus permitiu que a sua presença, que a sua arca fosse levada. E ela foi levada para o terreno do inimigo. Lá no terreno do inimigo, os postes ídolos estão caindo por terra. Lá no terreno do inimigo, o Senhor está descendo a cabeça do inimigo no chão. Lá no terreno do inimigo, Deus está neutralizando, Deus está cortando as mãos do inimigo. Mas você sabe por que o próprio Deus está fazendo isso no terreno do inimigo? É o próprio Deus que está velando pelo seu próprio nome. Não é porque o seu povo vela pelo nome do seu Deus, não. Era o próprio Deus que vela pelo seu próprio. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se os filisteus vieram e venceram, preste atenção que você vai dar glória. Se os filisteus vieram e venceram Israel no campo de Israel, a ponto de Israel perder a presença, o meu Deus foi no terreno do inimigo vencer eles na casa deles, para poder mostrar: nem aqui vocês mandam, e até aqui eu venço vocês. Se vocês acharam que eu sou fraco no meu território, é no seu território que eu me faço poderoso para desfazer toda a obra do inimigo. Deus velou pelo seu nome, foi no terreno do inimigo. Deus mostrou para os seus adversários. Diga para quem está perto de você: Deus mostra para os seus adversários. No terreno deles, que não vai descer nenhuma entidade, não vai prevalecer nenhuma obra, nenhum despacho contra a sua vida. Porque Deus, Ele é contigo. Ah, Jesus. Deus entrou no terreno do inimigo e desfez lá, porque Ele vela pelo seu próprio nome. Porém, se passaram 20 anos, foram exatamente os 20 anos que Davi completou para subir ao trono para governar.
E quando ele sobe ao trono para governar, a primeira coisa que ele estabelece é: vamos buscar a presença, a arca de Deus. Aleluia. Diga para quem está perto de você: chega de viver de qualquer forma. Vamos buscar para 2026 a presença de Deus sobre as nossas vidas. Que tudo vai dar certo. Aleluia. Davi nos ensina não sermos convictos. Davi nos ensina não sermos confiantes em nós e nem naquilo que temos, nem na força do nosso braço. Davi nos ensina a buscar a Deus e sermos confiantes em Deus. Davi nos ensina a buscarmos a Deus e confiarmos que, aleluia, começar nele, nós vamos viver nele toda a boa, perfeita e agradável vontade que está em Cristo Jesus. Aleluia. É por isso que o ano de 2026 vai ser marcado pela presença do Senhor na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por aonde você passar, o brilho da glória e o rastro da glória do Senhor vai te seguir por aonde você passar, porque estamos buscando a Deus. Eu acho muito maravilhoso que Davi, ele tem essa preocupação de buscar a Deus. Primeira coisa que Davi nos ensina ao governar: Davi não começou governando de qualquer jeito. Davi não começou travando guerras primeiro. Davi não começou com espada nem com escudo. Davi começou buscando. A preocupação de Davi é tão grande com a presença que só tudo que passava na sua cabeça tinha a ver com a arca, tinha a ver com a presença. E uma coisa muito louvável é que, folheando e construindo essa mensagem, o Senhor trazia para mim sobre a necessidade da busca, pois em todo tempo Deus foi consultado, Deus foi acessado, Deus houve quem se preocupasse com a presença do Senhor. E eu louvo a Deus por aqueles que se preocupam em fazer para Deus, em preocupar primeiro com a presença. Porque a gente pode fazer uma festa, mas começar e terminar sem a presença. A gente pode fazer um congresso só para poder ovacionar o nome, só para darmos título aos convidados, começarmos sem a presença e terminarmos sem a presença. A maior verdade dos dias atuais está no que fazemos para Deus. Porque quando nós fazemos preocupado com a presença, a própria presença se encarrega com os resultados das quais nós buscamos em agradar a Deus. Agora, quando nós nos preocupamos em fazer para Deus, em fazer tudo perfeito, sem priorizarmos a presença, termina com festa que massageia o nosso ego. Termina com a nossa satisfação, com a nossa preocupação de que não foi assim, de que não foi assado, de que não foi daquele jeito. E na verdade, quando é para Deus, irmãos, pode ser simples, mas Ele está no nosso meio. Pode ser humilde, mas Ele está no nosso meio. Pode não ser de gala, mas o Eterno está no nosso meio. E isso é glorioso, isso é louvável. Davi se preocupa em buscar a arca. Perceba que quando o Filho de Deus nasce na terra, os homens vão procurar saber aonde Ele está. Tem gente que busca saber aonde Ele está para adorar Ele.
Não, você não está aqui. Eles se preocupam, aleluia, em buscar. Os magos se preocuparam em buscar a Deus para saber aonde haveria de nascer aquele a quem chamamos o Filho de Deus, aleluia. E eles, aleluia, só olharam para o céu e viram a sinalização e foram buscar a Deus aonde haveria de nascer o menino chamado Emanuel, o Jesus, o Deus conosco. E eles foram buscar, mas ao mesmo tempo que tinha quem fosse buscar com o intuito de adorar, tinha quem queria ir buscar, mas com o intuito de matar. Perceba que a intenção é a mesma. Você vai ver que na hora que o menino cresce, Dr. Lucas narra isto. Quando o menino cresce, Lucas, nos dias sabáticos, dias de celebração, festas judaicas do Pessach, os judeus subiam a Jerusalém para poder celebrar o Senhor. José e Maria pegam o menino e sobem, vão celebrar a festa da libertação, que é celebrada até o dia de hoje. Eles chegam lá e celebram. Porém, quando eles retornam, por um descuido, por uma falta de zelo, por uma falta de paixão, por uma falta de amor, eles soltam a mão do menino e não percebem. Se descuidam no caminho de Agonisa Aparecida. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles dão conta, aonde está Jesus? Cadê Jesus? E eles começam a buscar Jesus, procurar Jesus. Aonde está Jesus? Cadê o menino Jesus? Aonde é que o menino está? No templo. Jesus está onde Ele é adorado. Jesus está onde é o culto dele, aleluia, no templo. Jesus está em casa. E naquele dia foi culto de doutores para o doutor dos doutores. Aleluia, eles se maravilharam com a graça. Perceba, irmãos, que Jesus todas as vezes, ou Deus todas as vezes que foi buscado, aleluia, Ele foi encontrado por aqueles que o buscam. Todas as vezes, aleluia, que perderam Jesus, Jesus estava no mesmo lugar. Jesus estava no templo, Jesus estava em casa, aleluia. Davi decide buscar. Porém, a busca de Davi é a necessidade de começar fazendo a forma certa, do jeito certo. Comece com Deus. Comece com Deus. A sua história começou com Deus. Tu está aqui porque foi Ele que começou. Tu está lembrado quando alguém te fechou as portas? Tu está lembrado quando te deram nas costas? Tu está lembrado quando, aleluia, ninguém lembrava de você, quando você não era ninguém, quando você vivia uma vida miserável, quando você estava à base de remédio, quando você estava no hospital, quando você estava à beira da morte, quando você estava à beira de cometer um suicídio pelas suas próprias mãos. Você lembra quando você estava na beira de um hospital sendo consultado e já medicado, dizendo para você que essa enfermidade não tem cura? Já falaram para você, pode contar os dias que você já não tem mais esperança. Você lembra quando te humilharam, aleluia, e a humilhação foi para te matar? Você lembra quando tentaram te matar, aleluia? Você lembra quando ninguém se lembrou de você? Deixa eu te lembrar de uma coisa: naquele dia você não buscou Deus, mas Deus te lembrou que você é filho e que tu é escolhido, e a mão poderosa do meu Deus te livrou do mal, fechou, aleluia, aleluia, o laço de seis, a mão poderosa desceu sobre a tua
Você nunca esteve só, você só não me conhecia. Davi decide buscar a Deus. E quando ele foi buscar a Deus, perceba de tudo que você guardou, não esqueça e não foge da tua memória isto que você deve guardar. Glória a Deus. Nos há uma necessidade de buscarmos a Deus como nunca. Mais do que em todos os momentos da sua vida que você já viveu. Nos há uma necessidade urgente como igreja do Senhor, de buscarmos a Deus nesses dias como nunca. Aleluia. Muito mais do que o primeiro encontro tem que ser o último encontro. Não, igreja, muito mais do que a primeira experiência tem que ser a última experiência. Muito mais do que o primeiro encontro tem que ser o último encontro, de buscarmos a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso ser. A primeira experiência foi para Ele revelar, mas a última experiência é que vai marcar a história de toda a igreja, porque nem toda a igreja que reúne é a igreja do Senhor. Mas quem é a igreja do Senhor? É aquela que o próprio Jesus disse em João capítulo de número 4: a hora vem em que é os verdadeiros. E qual é a característica dos verdadeiros? Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eles estão dentro do templo e eles estão fora do templo. Eles estão na casa, eles estão no trabalho, eles estão na rua, eles estão no supermercado, eles estão no shopping, eles estão andando de moto, de carro. Em todos os lugares adorarão ao Deus do Espírito e verdade. Perceba que quando Davi desce para poder buscar a presença, ele foi preocupado só em trazer. Ele chega lá na casa de Abinadab e pega a arca que os filisteus trouxeram junto de uma carroça. Preste bem atenção nisso, por gentileza. Me dê de presente para 2026 uma coisa que eu não vou abrir mão de jeito algum esse ano: a sua atenção e os seus ouvidos. Davi foi buscar a arca de Deus, a presença de Deus, na casa de Abinadab, sacerdote Abinadab. E quando ele chega lá, ele só pegou a arca e trouxe. Ele trouxe a arca do jeito que ela estava. Ele não se preocupou em perguntar a Deus como é que ele queria voltar. Ele não se preocupou em buscar a Deus para saber como é que seria a partir de agora. Perceba que a intenção e a necessidade de buscar a Deus é boa, mas nem pelo fato de a necessidade ser certa e nem pelo fato de buscarmos ser o desejo de Deus e o desejo que há no seu coração, nem pelo fato quer dizer que a fórmula com que usamos é a correta. Quando Davi desce para poder buscar a arca, ele pega a arca do mesmo jeito que está, na carroça, com os bois na frente, do jeito que os filisteus trouxeram, no modelo da liturgia pagã, dando todas as honrarias que estavam em volta da arca, porque eles fizeram hemorroidas de ouro,
Eles construíram serpentes de ouro. Eles fizeram esculturas de imagem e colocaram em volta da arca, porque sabia que o Deus que estava sobre a arca era maior do que todos os deuses que estavam ali em volta, representando o paganismo da ocasião. Aí Davi desce, simplesmente pega a arca e traz. Foi aqui que, quando o próprio Deus decidiu chamar a atenção de Davi, foi aqui que o próprio Deus, quando decidiu chamar a minha e a sua atenção, foi o próprio Deus que permitiu a morte. Por isso que algumas vezes a morte espiritual não se dá à ausência da busca, mas se dá da forma com que você quer buscar a Deus. Davi trouxe a arca do jeito que os filisteus entregaram. Aí a caminho, passando pela eira de Aruna, sobre areias, areal, a arca se balançou. E eu imagino Deus, é agora que eu vou dar um toque nesse cidadão para poder ele saber que eu não estou voltando para casa de qualquer jeito. Eu não quero voltar para a sua história de qualquer forma. Eu não quero voltar para o cantinho da sua vida, para ser lembrado como quem faz, como quem abençoa, para com quem livra, para com quem te... Eu não quero voltar para ser dessa forma. Eu quero voltar como um Deus da sua vida, da qual você abre a porta, a primeira pessoa que você tem que encontrar é eu. Da qual você acorda pela manhã, a primeira pessoa que você tem que começar é eu. A primeira pessoa que você quer tomar um café é comigo. Eu não quero ser lembrado no último, eu quero ser o primeiro como eu sou. Quando Davi vê que a arca balançou, Uza tentou tocar a mão na arca e foi fulminado, o seu coração ficou preocupado, porque quem matou não foi o homem, quem matou foi Deus. E quem é que indaga quando ele decide? E quem é que questiona quando ele faz? Toca quando ele decide. Tem dias que a nossa oração não sobe, não é porque Deus se esqueceu de nós. Tem dia que a nossa oração não sobe, é porque nós estamos querendo buscar a Deus só por uma necessidade, só por um problema, só por causa da ocasião que nós estamos vivendo. E Deus não é Deus de ocasião. Deus não é Deus de momento. Deus, você acredita que Deus mandou que eu vim falar isso para você? Deus não é Deus de problemas, até porque Deus não tem problemas, somos nós que temos problemas. E Ele fala para nós, os seus problemas são tão leves e são tão momentâneos, mas eu uso eles para aperfeiçoar a minha glória em ti. Aleluia! Porque o que para você é problema, para mim é resultado. Tocou na arca, Davi fica atemorizado. E eu imagino o pastor Lécio, que naquele dia Davi parou e pensou: Deus está terrível hoje, como que eu vou levar Deus para Israel? Como que eu vou trazer Levita Rayane, a presença de Deus de volta? Só porque Deus abriu a porta, só porque Deus me deu uma cadeira de honra, só porque a bênção é grande. Então quer dizer que quando eu não era abençoado, eu não buscava Deus no mesmo desejo, na mesma intenção. Então quer dizer que quando não tinha problema, ou quando tinha problema, eu não buscava Deus. Então quer dizer que quando, aleluia, na dificuldade a gente não buscava. É agora
agora que Deus Ele quer. Ele não quer ser lembrado pelos últimos dias. Não, 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 não. Ele é eterno. Ele não é de dia. Ele não é de noite. Ele é divino. Ele é soberano. Ele é majestoso. Ele é Pai. Ele tem a eternidade como Pai. Aleluia. Porque Ele é Pai. Ele é construtor. Ele é eterno. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Davi para. E é aqui que nós temos que parar um momento. Ele para. Para com essa vida louca. Para com essa loucura. Você já é batizado como louco. Você só não pode ficar na loucura. Porque os loucos, sem sabedoria, desprezam o conhecimento. E sem conhecimento, como nós vamos administrar a glória? O mesmo Abacuque diz: nos últimos dias derramarei do conhecimento da glória de Deus. Como que nós vamos viver a glória da segunda casa se a gente não consegue, aleluia, entender o porquê que Ele manifestou a primeira glória? Como que a gente vai administrar essa glória que foi manifesta em vasos de barro se a gente não consegue entender nem para que fundamento a gente foi constituído nele? É por isto que nesses dias, e principalmente no ano de 2026, é um ano profético para a igreja. Eu vou repetir para ver se a igreja está aqui. É um ano profético para a igreja. Levantar e se pôr de pé, porque Jesus vai falar contigo. Levantar. Esses são os dias, já estou encerrando. Esses são os dias que a igreja precisa se levantar. Não é levantar de qualquer forma, mas se levantar do jeito que Ele quer, como Ele quer, e fazer o que Ele quer, porque a glória dele, aleluia, Ele não divide, mas Ele manifesta a sua graça e a sua misericórdia por meio de quem Ele escolheu. Moisés, em determinado dia, depois de tanto andar com Deus, ele pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Nem pelo fato de você andar com Deus quer dizer que Deus vai revelar a sua glória, mas Ele vai revelar a sua bondade. Tu pode não ver a face, mas você já é premiado por ver as costas dele. É a graça e a misericórdia. Davi, para. E você já percebeu? Você já percebeu que tem gente que ensina a gente como é que se adora? Você já percebeu que tem gente que ensina a gente como é que se serve? Você já percebeu que tem gente que ensina a gente como é que se cultua? Você já percebeu que tem gente que ensina a gente como é que se canta, como é que se prega? Você já percebeu que tem gente que ensina a gente como é que se lança? Foi na casa de Obed-Edom que Deus está ensinando a Davi como é que se adora, como é que se entrega, como é que se busca, como é que se levanta. Aleluia! Se você não aprendeu com ninguém até os dias de hoje, Obed-Edom é uma referência de sacerdote, é uma referência levítica, é uma referência de casa, é uma referência de igreja, é uma referência de povo que precisa de buscar e miserar pela presença dele na sua vida, na sua casa, em todas as áreas da sua vida. Obed-Edom, fala com a gente hoje aqui, porque a igreja do século 26 precisa de aprender a prezar pela presença.
quando ele volta para ajudar, eu acredito que ele está lá perturbado. Como que eu vou trazer Deus furioso? Como que eu vou trazer Deus com espada na mão? Como que eu vou trazer Deus matando? Porque tem casa que Deus está descendo com juízo. Tem outros que Ele está descendo com praga. E tem outros que Ele está alinhando. Como é que a gente vai trazer essa presença para este lugar? Para poder matar mais gente? Em dias que a gente não sabe como agradar esse Deus, Ele nos pede o que Ele nos dá. Em dias que não sabemos o que falar, Ele nos pede o que Ele nos dá. Em dias que não sabemos o que fazer, Ele nos pede o que Ele nos dá. O que, pastor? Silêncio. Davi volta e ele fica, ó. Se mova quando Deus se mover. Fale quando Deus falar. Abra a boca quando você receber. Davi, ó. Davi está lá em Jerusalém. Mas lá na casa de Obed-edom, estamos ouvindo. Deus está abençoando a casa de Obed-edom. Muitas das vezes uma notícia é um sinal. Muitas das vezes uma notícia é a evidência. A ira pode durar uma noite, mas amanhã pode ser só um momento, mas amanhã. Faz silêncio hoje, porque amanhã é resposta. Faz silêncio hoje que tu vai ouvir sinais de que Ele está fazendo. Quando você não obter respostas, faz silêncio. Que não é por muito falar, não é por muito agir, não é por muito fazer. Muitas das vezes Deus só quer que você descanse. E o descanso gera silêncio. O descanso faz a gente parar de se mover e ter que parar. Porque enquanto você descansa, o Senhor dará os seus. Enquanto você descansa, Ele trabalha em teu favor. Enquanto você descansa, Ele está ali. Você não era. Tem coisas que Deus está esperando você parar para poder Ele começar a fazer. Davi parou. E Deus começou a fazer. E ele entendeu. A ira se passou. Davi desce. E quando Davi desce, agora novamente, vamos levar. Fique de pé, diga comigo. Fique de pé onde é que você está. Fique de pé, você não pode. Vamos levar. Agora diga para quem está perto de você. Esquece como você tem carregado. Esquece a partir de hoje como você trouxe. Até aqui. A partir de hoje. Você tem um decreto de Deus. Está proibido. Oferecer a mesma coisa. Entregar da mesma forma. A partir de hoje. Vai ser diferente. Não vai ser carroça, não vai ser boi, não vai ser aleluia. De qualquer forma, Deus tem um modelo, Deus tem uma forma, Deus tem uma estratégia, Deus tem um escape, Deus tem uma resposta. Não vamos trazer como o inimigo trouxe. Nós vamos levar como ele merece ser levado. Nós vamos carregar como ele merece ser carregado. Coloca nas costas. Coloca nos
autoridades da era 26. Vamos! É tempo dessa geração eleita de escolhidos, dessa nação santa, desse povo separado, entender isso. Deus não quer ser carregado numa cruz, Deus quer ser carregado, aleluia, por aqueles que adoram a Ele. Não é dias de seguirmos e andarmos em procissões, em praças e em esquinas, não, é dias de andarmos com Ele aqui, ó. Vamos descer. E quando Deus estabelece no coração de Davi que será sobre de tempo em tempo e de passo a passo, Deus estava dizendo: para cada tempo eu estabeleço, para cada passo eu determino, para cada decisão sou eu que direciono. Mas a hora de adorar não vai ser desse jeito, nem de qualquer forma, vai ser do meu jeito. Como, pastor? Vai ser em espírito, porque Deus é espírito. Vai ser no espírito, não vai ser de qualquer forma. Por isso, ei, acabou-se os vazios da sua alma. A partir de hoje, a tua adoração vai te encher, a tua adoração vai te transformar, a tua adoração vai revelar Deus na sua vida. Por isso, vamos profetizar, porque, aleluia, os céus não estão economizando em glória, os céus estão derramando glória, os céus não estão racionando água, os céus estão cheios de água. Aleluia, oh meu Deus! Não está liberando miséria, oh meu Deus, está liberando riqueza. Levante as suas mãos para os céus, aonde você está. Chega de querermos carregarmos Deus de qualquer forma. A partir de hoje, a terra vai clamar de uma forma diferente. A terra vai clamar de uma forma diferente. A terra vai clamar de uma forma diferente. Desliga tudo. E de uma forma, aleluia, que a glória do Senhor vai se voltar a se manifestar sobre o seu povo. Ei, aquela área vazia no seu coração, na sua alma, a partir de hoje, os lugares desertos se encherão. Aleluia. A partir de hoje, a terra seca vai virar mananciais de águas vivas. Ei, Deus vai passar na sua casa, na sua vida, porque você decidiu, a partir de hoje, não é carregar a carruagem com boi, não é carregar a presença com boi, mas é carregar a presença de Deus na minha vida. Carregar a presença de Deus na sua vida. Deus vai voltar a se manifestar de uma forma diferente. Aleluia, e eu creio, igreja, 2026 vai ser marcado pela glória de Deus na sua vida. Vai ser marcada pela glória de Deus sobre a igreja. Os jovens podem até se cansar, mas o Senhor vai se levantar. Aleluia. Não adore de qualquer forma, não. Vamos trazer a presença. Vamos trazer a presença com entrega. Vamos fazer como a velha irmã fazia. Deus é a prioridade neste lugar. Deus é a prioridade neste ambiente. Ei, foi Ele que me escolheu, não foi eu que escolhi. Aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Que nós tiramos, ó Deus. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Somos a voz, igreja. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum